Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre comunicação não violenta. E eu recebo aqui no estúdio Dominique Barter, consultora em comunicação não violenta, Lívia de Souza Vidal, pedagoga do Degase e do coletivo Mulheres de Pedra, e Luísa Toschi, jornalista, artista e facilitadora de grupos. A comunicação não violenta é importante porque ela me convida a descolonizar meu coração. Porque a gente precisa de relações menos violentas, a gente precisa de mais conexão. Conhecer quem é um outro ser humano. O que é a comunicação não violenta? Para mim é uma comunicação ainda em construção, uma comunicação que eu estou descobrindo, mas que se aproxima muito de um desejo de falar e escutar através do coração. Uma fala e uma escuta que levem a uma conexão, de fato, a um encontro. É um trabalho de desfazer uma determinada maneira que eu aprendi, ou que a gente aprendeu, que a gente vai seguindo fazendo, de falar e interagir com a vida mesmo. Para mim é o melhor lugar que eu tenho achado até agora para eu viver alinhado com aquilo que faz mais sentido. Eu entendo como sendo uma pesquisa contínua que pergunta como é que os princípios que animavam o trabalho transformativo dessas figuras históricas conhecidas, Rosa Parks, que sentou no ônibus, né, reservado para os brancos, ou Paulo Freire, Dom Helder Câmara, Martin Luther King, Gandhi, outras figuras assim, e muitas outras não conhecidas. Como é que os princípios que animavam o trabalho deles podem fazer parte da minha vida diariamente, para que, na maneira que eu trato mim mesmo, na maneira que eu interajo com os outros e na maneira que eu participo e co-cria os sistemas sociais dos pequenos, minha família, dos grandes, educação, justiça, saúde, como é que todos eles podem se realinhar para servir a vida? E que princípios seriam esses, né? Eu iria dizer que um dos princípios que eu ouvi nas respostas de vocês era essa de conexão. Isso. De que eu te alcanço, estabelece alguma coisa no nível da nossa humanidade compartilhada. E isso se torna a base do que a gente faz juntos. Das brigas que a gente tem, discordos, e das parcerias e cooperação que a gente faz. Então, talvez um dos princípios seja essa de conectar antes de educar, de tentar mudar, de tentar fazer alguma atividade junto. Mas eu achei interessante, assim, ouvindo o que vocês estavam falando, assim, me vieram várias questões. Uma é de que a gente tende a colocar responsabilidade no outro, e no que vocês falaram, a gente vê uma mudança que parte da gente, né? De você se dispor a mudar para você poder se conectar melhor com os outros e não esperar que isso venha dos outros. Tem a ver? Eu sinto que o que acontece para mim é que eu tenho uma motivação intrínseca, assim, que nasce daqui de dentro, de conectar com as outras pessoas. Eu abro nos diálogos a possibilidade de que, eventualmente, a forma da outra pessoa é diferente, mas eu acredito que nós dois, ou nós 10, ou nós 100, dependendo do contexto em que estamos, desejamos igualmente que a vida seja nutrida, protegida, que a gente quer segurança igual, ou que a gente quer companhia, que a gente quer se sentir junto, em cooperação para algo. Fiquei lembrando da experiência que eu vivi no Degase no ano passado. Trabalho em uma instituição socioeducativa há quase 5 anos agora. E no ano passado nós estivemos em alguns espaços, alguns seminários, em que os adolescentes foram convidados para participar como plateia em um evento que estava sendo falado, tinha falas sobre eles,
e um desejo muito grande de falar com eles, mas a fala, as pessoas ao falarem diziam, a gente está usando um juridiquês. Aí só o fato de pensar, ela queria falar com eles, mas só o fato de usar o termo juridiquês já estava indicando as dificuldades dela de se conectar. Nós pensamos no mês de junho, não, a gente precisa então criar um espaço de conversa com eles, em que a gente possa ter eles também como protagonistas desse seminário, em que a gente possa ouvir e aprender com eles sobre essa instituição onde a gente trabalha. Então a gente juntou características que, em geral, são difíceis serem reunidas dentro dessas instituições, e a gente foi tentando ali tecer um espaço de encontro, né? Um espaço de encontro entre cada um deles, da gente com eles, a gente o tempo inteiro tentando se colocar num lugar em que não era, você vai falar, se tem necessidade, você precisa falar do quão violento foi alguma situação que você viveu, ok, a gente vai tentar lidar com isso, a gente vai tentar ouvir isso, para que pouco a pouco essas violências, essas agressões possam um pouquinho se reduzir, a gente possa abrir espaço para outra coisa. Mas foi um espaço de se conectar com quem não está sendo ouvido, com quem não tem tido a oportunidade de falar, me faz pensar na comunicação não violenta no sentido conjuntural, né? Assim, quem a gente tem ouvido, a quem a gente tem dado oportunidade de fala, e como a gente está sendo capaz de acolher e de amparar as violências que ainda vão precisar sair, ainda vão precisar ser jorradas, as raivas, toda a carga de racismo, de preconceito, de estereótipos que a gente carrega. E o que acontece quando a gente não escuta, né, que as vozes marginalizadas e as pessoas que têm essas vozes marginalizadas, eles acabam aumentando numa tentativa de superar essa não escuta, né? De superar essa distância, não só de ouvir as palavras, mas de ouvir o sentido e se permitir ser mudado pelo aquilo que a gente está ouvindo. Então, esse aumento vira um grito, e aí as pessoas acusam, mas você está gritando, então sua palavra não é válida, né? Por causa do vocabulário que você está usando, ou o volume da sua voz, ou a tensão no seu organismo, sem ver que essa tensão e tudo isso, isso reflete uma relação, não simplesmente uma escolha isolada de alguém, né? Isso faz parte de uma dinâmica entre quem está tentando falar para ser ouvida e quem não está ouvindo. Então a gente começa a entender esse grito das margens como sendo parte de alguma coisa que pertence às pessoas que não são nas margens. E não simplesmente um comportamento estranho e talvez ameaçador. E aí a gente começa a achar que a paz e a tranquilidade é reprimir essas vozes externas, né? E a palavra não violência às vezes é mal entendido como sendo, deve ser uma ideia de pacificar aqueles lugares que estão perturbando as pessoas que têm o poder. Mas se você olha historicamente, e eu espero hoje em dia, com o nosso trabalho com comunicação não violenta, é exatamente o oposto. É de começar a introduzir esse elemento de escuta para que a voz volte até lugar para todo mundo. E de oportunidade de expressão, né? Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando também a própria pichação. É isso também, né? Aquilo quando você olha é um grito, né? De alguém que não tem outras maneiras de se manifestar e que também não é visto. Então acaba, né, sentindo essa necessidade de subir no alto de um prédio e deixar a sua marca. E vai direto para onde as pessoas, para quem quer falar, estão, né? Eu vou lá, eu uso a tela que a sociedade me oferece para falar para as pessoas para quem eu tenho uma mensagem para passar. Lá na saúde, a gente criou o projeto Rap da Saúde, que é um projeto de protagonismo juvenil e que dá justamente aos jovens, né, essas oportunidades de fala e de valorização da fala do jovem, transformando isso, inclusive, em políticas públicas. E a gente foi percebendo um amadurecimento da própria Secretaria de Saúde e de suas parceiras, porque num primeiro momento tinha aquela coisa de chamar o jovem para dar um colorido, para animar, e não para realmente entender, né, qual era a sua reivindicação, a sua proposta, a sua intervenção, que às vezes também gera um incômodo nos profissionais, né? Também obriga a gente a repensar as nossas práticas. A gente fez um encontro depois do seminário com o grupo
E aí todos os jovens vieram trazendo os retornos do que aconteceu dentro das unidades a partir daquele encontro. Isso. As falas deles trouxeram muito mais a necessidade de um reconhecimento enquanto pessoa, enquanto gente. A gente quer ser reconhecido como gente. Não, olha, a gente falou, os meninos, a gente falou que nunca tinha ido na piscina, né? E a gente foi para a piscina. Aí as meninas falaram, não, a gente pontuou aquela situação, né, de não querer ser agredido e tal. E aí foram pessoas lá conversar com a gente para falar, para entender, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Foi um momento pontual de muita visibilidade e que impactou a instituição. Então, a instituição se sentiu no dever de ouvir e de dar uma resposta às situações que foram sinalizadas pelos jovens. O trabalho de comunicação não violenta e muitas outras abordagens que busca responder essas questões está cada vez mais presente nas escolas. Eu estava perguntando anteontem de uma menina na 6ª série, 11 anos de idade. Fiquei pasmo com a análise dela. Impressionante o entendimento. E uma clareza sobre o que é necessário para mudar, que é muito profundo na sua simplicidade. Às vezes eu gosto de aprender coisas que a escola não ensina, ela falou. Eu gosto de cozinhar com minha mãe. Cozinhar não é importante? Sabe, a gente não aprende a viver. Ela disse, a escola não me permite aprender a viver. Só me prepara para um trabalho e aí esse trabalho me prepara para mais coisas. Quando é que eu vou aprender a viver? Precisamos escutar mais os nossos alunos, né? E você fala essa coisa, né, de realmente a escola é um celeiro, assim, importantíssimo, né, para essa questão da construção de relações humanas, né? Como tornar esse espaço, né, um espaço de mais diálogo, de mais troca? A primeira coisa eu acho que é escutar. Quando eu escuto, o rótulo se desliga um pouquinho e eu vejo por trás do rótulo uma pessoa. Uma pessoa. Mas para a gente escutar, a gente também precisa estar preparado. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. A questão é o quanto recurso eu tenho de um sistema de apoio para poder fazer essas distinções e ver o ser humano, apesar do jeito que ela age, apesar das coisas que ela fala. O que eu tenho sentido em relação a isso é que tanto mais pessoas eu tenho ao meu redor que conseguem me ouvir nessa qualidade, maiores são os passos que eu consigo dar em relação a projetos ou trabalhos ou investigações pessoais e profissionais o tempo inteiro. Como é que a gente consegue baixar o nível de reincidência, né? Num contexto dos jovens que estão em conflito com a lei? Como é que a gente consegue diminuir o número de dias que o professor sai da escola com problemas de saúde? É diretamente conectado à presença de um sistema de apoio que me possibilita viver os relacionamentos como sendo a base de tudo que a gente faz. Quando você estava falando, eu estava pensando também, a gente fala um pouco das questões institucionais, mas a gente tem que pensar um pouco na questão da família, por exemplo, né? Como a gente pode construir mais diálogo? Diálogo é uma conversa que avança somente à medida que a mensagem mandada é a mensagem recebida. Então, muitas vezes você tem um monólogo em série, uma pessoa fala, outra fala, outra fala, outra fala, parece ping-pong. Assim, e não tem um momento em que eu checo se eu estou te ouvindo bem. A gente presume que estamos. Em família, então, é muito forte a tendência, mas eu já conheço. Já conhece seu jeito, já sei como é que é isso. Né? Você fala a primeira palavra, outro, já ouvi tudo isso antes. Então, se a gente não pausa para checar se a gente está entendendo a mensagem única daquele momento dessa pessoa, há muito pouca chance de ter uma real conexão entre as pessoas. Aí todas as parcerias básicas começam a se desfazer. Eu acho que essa de recuperar o significado real de diálogo como sendo uma conversa construída a dois, cujo fim não pode ser determinado por nenhuma pessoa. A gente vai descobrir, não decidir quem a gente é hoje. Fico lembrando de várias situações dos grupos de prática e das situações em que a gente está realmente tentando olhar. São um conjunto de pessoas que se encontram semanalmente e que tentam olhar para a forma como elas estão se comunicando. E é muito comum que as situações de família e interpessoais apareçam.
E aí tem algumas coisas que estão querendo aparecer e que tem muita dificuldade de, tipo, se expressar. Às vezes a pessoa nem tá se dando conta de que tudo que ela tá querendo é manter a conexão. Só o fato de escutar é como se a gente estivesse dando um abraço na pessoa, né? Se a gente consegue olhar para a potencialidade, para a potência, para o que vibra, para o que, né, pro que brilha no outro, acho que isso tem, né, uma inteligência muito importante que a gente precisa reativar. Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low, okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends.